Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 8 de outubro, terça-feira. Vamos ler aqui juntos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Eu ontem aqui com os irmãos, falando a respeito do propósito para qual fomos criados, né? Para o louvor da glória de Deus. Advento da nação de Israel foi para a glória de Deus. A igreja foi chamada para a glória de Deus. O mundo foi criado e expressa, né? A glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, diz o Salmo, né, 19. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a criação, Israel, a igreja, o ser humano, né? Feliz, então, como eu tentei explicar ontem, feliz é o homem que compreende a, esse propósito na vida, porque vai passar por problemas, dificuldades, mas tendo esse norte, tendo essa segurança de que a sua vida só fará sentido em Deus, porque o propósito da vida é glorificá-lo, o propósito da vida é que fomos criados para a glória de Deus. Quando a gente se alinha nisso, evita os problemas do eu centrado. E o exemplo que eu dei ontem foi das composições, esse antropocentrismo, né? Antropo de humano, de ser humano, né? De homem, de humanidade. Então, enfim, já falei destas coisas ontem, mas hoje o apóstolo Paulo diz para nós com uma clareza e uma beleza impressionantes. Ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Percebe que a base é que a palavra de Deus habite em nós, em vós, em nós, tanto faz, é, ricamente, né? Com essa base que o crente pode ter, né? E como é que a palavra de Deus vai habitar em nós? Quando a gente desentulhar de outras coisas e der tempo para a palavra, isso significa tempo de leitura, tempo de meditação, tempo de estudo, né? E como eu vou falar enquanto viver, o máximo de presença e de frequência em cultos de doutrina, escola bíblica dominical, aquilo que as igrejas podem oferecer, né? Culto de saber, culto de ensino, e, enfim, é importantíssimo, né? E desta maneira, ou seja, pelo exercício de eu ler, meditar, estudar e ouvir a palavra de Deus, é a única possibilidade que temos desta palavra de Deus habitar em nós. Quando ela habita em nós, ela forma essa plataforma, essa base para que eu ensine, né? Então todo ensino tem que ter como base a palavra de Deus, os conteúdos da palavra de Deus. Todo aconselhamento deve ter por base a palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina que existe o conselho do ímpio, ou seja, existe o conselho daquele que vive uma vida como se Deus não existisse. A pergunta que eu faço aqui, que você sabe a resposta, é se um crente pode acolher, né,
ou permitir que esse conselho ocupe lugares em nós que vem da onde? De pessoas que não considera nem sequer a existência de Deus, não está preocupado com absolutamente nada da Bíblia. Aliás, quando fala, ainda debocha, ainda tenta desmerecer, desqualificar, né? Desonrar a Bíblia. Então é para a gente estar ouvindo? Pois é, mas o conselho do ímpio não é uma pessoa estranha, num beco escuro que a gente encontra. O conselho do ímpio está aí, nos filmes, nas novelas, nos exemplos alavancados. E aí, hoje em dia, como o mal e o bem estão misturados, então, em posturas do vilão, em posturas do mocinho, na literatura, na arte, enfim, o conselho do ímpio está na boca do povo como uma mensagem, como é uma mensagem mesmo, que atravessa todos nós, né? Uma linguagem que atravessa todos nós. Então tá aí, tá espalhado. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, com vocês é diferente, tem que habitar a palavra de Deus. Então, como é que a gente vai? A base é a palavra, a gente ensina com base na palavra, aconselha com base na palavra, né? E a gente canta salmos, hinos, porque eu estou falando isso para deixar claro que os nossos hinos, as nossas músicas devem ter base também na palavra. É o carro-chefe aqui nesse versículo. Então, imagine a gente cantar a palavra. E é uma maneira de sermos educados. É mais uma ferramenta. Pensa num louvor, numa música, cântico, né? Em louvores que educam pela palavra, que nos fazem lembrar da palavra, que nos fazem provocações a partir da palavra, que nos fazem lembrar de Deus, que traz um movimento do nosso interior para Deus, e não só um movimento corporal, um iê, um iaiaiá, um oba-oba, não, mas um movimento interior, né? Essa é a base da palavra de Deus. Então, o que eu vim dizer é que não pode faltar na nossa prática cristã, no nosso dia a dia, nas nossas prosas, conversas, as nossas considerações com as pessoas, com a vida, de uma forma em geral, não pode faltar os conteúdos da palavra de Deus. Por quê? Porque ela tem que habitar em nós ricamente. Não é uma visitação, percebe? Não é uma temporada, não é quando eu tirar férias, não é no final de semana. Ela habita. Isso me traz a nítida impressão que esse habitar é presença constante. Pergunta que eu faço é se temos lido a Bíblia todos os dias. Não estou falando de quantidades e não estou falando, mas se estamos lendo como prática, porque senão vira a temporada. Quando eu fui no congresso, quando eu participei de tal coisa, aí eu estudei, né? Ah, quando no domingo é esporádico, é domingueiro, é uma vez por semana. Aí eu leio, né? Uma vez um colega que infelizmente hoje não está no Senhor, né? É que eu digo, está afastado do Evangelho. Ele disse: eu não preciso ler Bíblia, para que eu vou ler Bíblia? Toda vez que eu vou lá na igreja, eles leem uma porção, a essa altura, eu já li tudo. É preguiça, né, irmãos? Dizer que aquela leitura que se faz lá oficial, a leitura que os irmãos fazem quando pregam, é, está no lugar de uma devoção diária, duvido muito, né? Então fica para a gente pensar
o lugar da palavra é um lugar de habitação, é de uma rotina, é de uma dinâmica corriqueira, ou seja, todos os diuturna, digamos assim, de dia, de noite, o tempo todo a gente tem que estar voltado para a palavra de Deus. Não pode faltar conteúdo da palavra de Deus para as nossas práticas, né? Eu vi um comentário de um jornalista falando daquelas confusões que teve de candidatos, um bateu no outro com a cadeira, e aquele que tomou a cadeirada, que talvez fique, talvez até seja preso, ou talvez fique inelegível por alguns anos, porque a base da sua campanha foi uma base de provocação e não uma base política, como alguém que apresenta propostas. Então virou um nojo, porque todas as vezes que os políticos vão lá conversar em um debate, portanto é um debate de ideias, um confronto de ideias, para que quem ouça consiga perceber o conteúdo de cada um deles e tentar ver mesmo quem pode trabalhar melhor. Essa é a ideia. Mas aí, se os candidatos vão lá, se esvaziam do conteúdo de proposta política, né? E vão lá se agredir, vão lá fazer provocações. Então, esvaziou, né? Um esvaziamento do sentido do debate. Aí fica insuportável. Aí quem gosta de MMA e luta livre, aí vai gostar. Quem gosta dessa falta de educação, aí vai gostar. Mas quem realmente queria ver um debate, fica frustrado. Eu tomo isso como um exemplo para nós, os crentes. Será que, se os crentes vierem na escola dominical, no culto e tudo mais, e ouvindo os nossos louvores e ouvindo a nossa conversa, a conversa que temos no dia a dia, se eles perceberem um esvaziamento de conteúdo, não vai ser também uma frustração? O que que aquele crente sabe? O que que ele diz? O que que ele ensina? O que que ele aconselha? O que que ele canta? Tem essência na palavra? A base é a palavra? Porque é isso que importa, irmãos. A minha opinião não quer dizer nada, viu, irmãos? Quer dizer nada. O que eu acho não quer dizer nada. O que eu penso não quer dizer nada. O que importa é a palavra. É a palavra que tem que habitar. Por todas as ferramentas ela deve ser expressada. No canto, no conselho, no ensino, na vida, na prosa, né? Deus nos abençoe, que não haja em nós um esvaziamento de conteúdo, mas antes habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai eterno, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua palavra. Que ela habite em nós. Que venhamos, ó Senhor, abrigar, acolher a tua palavra e nos dedicar a ela de todo o nosso coração. Eu oro, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.